10 horas e 54 minutos de volta com o Manhã Bandeirantes e já em contato aqui com a doutora Vanessa Viduto, especializada em Direito Previdenciário, integrante aí, né, componente do programa Linha Direta com a Justiça, para explicar, detalhar tudo aqui para o nosso ouvinte que já a partir de hoje, sexta-feira, dia 11, aposentados pensionistas poderão aderir ao acordo para receber os valores indevidos, dos descontos indevidos relacionados à fraude do INSS. E o pagamento, que é o que interessa, está previsto para começar em 24 de julho. Doutora, bom dia, obrigado mais uma vez aqui pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Queria saber, não é? Como faz para aceitar esse acordo aí? É pela internet, é pelo aplicativo, é pelo site, é numa agência, é presencial, por telefone? Como que vai funcionar o aceite aí desse acordo? Bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Band. É um prazer participar do programa e trazer aqui informações tão relevantes para os nossos aposentados e pensionistas, né, que foram vítimas dessas fraudes absurdas do INSS. Bom, Danilo, como você já colocou, hoje já está disponível no aplicativo do Meu INSS e também presencialmente nas agências do Correio, para que os aposentados e pensionistas que contestaram os descontos e as associações e sindicatos não responderam, essas pessoas, a partir de hoje, já podem entrar ou através do aplicativo, que é o Meu INSS, que é acessado com o login. Que login é esse? É o CPF do pensionista e do aposentado, e com a senha GOV. E também, Danilo e Marco Antônio, é possível que essas pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso ao site nem ao aplicativo, possam se dirigir presencialmente às agências do Correio para aderir a este acordo, tá? Agora, o que é importante que as pessoas entendam? Esse acordo que está disponível primeiro para essas pessoas que contestaram e as associações não responderam, vamos lembrar que tem pessoas que contestaram, as associações e sindicatos responderam, mas essas pessoas não reconhecem essa autorização, não reconhecem esse débito. Esse pessoal, num primeiro momento, está de fora desse ressarcimento que se inicia no dia 24 de julho. Então, as pessoas podem ou se dirigir a uma agência do Correio ou através do aplicativo, vão entrar, vão acessar e vão aderir se entenderem que é o caso, se entenderem que é favorável a situação delas, a adesão ao acordo. Agora, é importante que elas saibam que, uma vez aderindo ao acordo, elas vão receber a devolução exclusivamente do valor que foi descontado, numa única parcela. Esse valor está corrigido pela inflação, por um índice que chama IPCA, mas essas pessoas não vão poder ajuizar nenhum tipo de ação para cobrar dano moral, não vão poder pedir de volta a devolução em dobro, que é um direito previsto na legislação. E para aqueles que ajuizaram já as suas ações, as ações estão em andamento, para poder aderir ao acordo, é necessário que essas pessoas desistam dos processos em andamento. Então, não vai poder receber via processo dano moral ou devolução em dobro e também aderir ao acordo. Vai ter que fazer opção pelo acordo, que vai pagar numa única parcela o valor corrigido. Doutora, vamos por partes aqui. Então, quem já entrou com ação judicial pode abrir mão, né? Deve desistir dessa ação contra o INSS, mas precisa se comprometer a pagar aí a 5% dos honorários, não é isso? Bem, na verdade, quem vai pagar esses honorários, Danilo, não é o segurado, não é o aposentado nem o pensionista, é o INSS. Tá. Então, para incentivar até que as pessoas que já ajuizaram suas ações, estão aguardando muitas vezes uma sentença, ou até já tem uma sentença favorável, desistam e adiram ao acordo extrajudicial, está proposto nesse acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal o pagamento de 5% de honorários, que será feito pelo INSS, não pelo aposentado. É importante aqui a informação. Pelo INSS é que vai, então, arcar com esses 5% dos honorários. E é 5%, Danilo, do valor que vai ser ressarcido pelo INSS, não pelo valor que a Justiça eventualmente tenha condenado, ou não pelo valor que eventualmente o advogado tenha pedido no processo, porque o advogado pode pedir também dano moral. Doutora Vanessa, é Marco Antônio Sabino.
Deixa eu desenvolver um raciocínio aqui com a senhora, do ponto de vista de justiça, tá? A senhora me disse se isso faz sentido. Ora, as pessoas querem receber logo o dinheiro, mas não necessariamente concordam com os valores que estão sendo pagos, enfim, com a falta do dano moral. Essas pessoas não estão sendo coagidas de alguma forma quando elas são, quando é ofertado para elas receberem antes, mas impedidas de depois processar o INSS? Olha, Marco Antônio, eu enxergo como você. Eu entendo que há uma espécie de coação e o que se soma a isso é o fato de que este acordo, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, suspendeu todas as ações em andamento indefinidamente. O que significa isso? Olha, o acordo proposto pelo INSS está disponível e o seu processo está suspenso, sabe-se Deus lá até quando? Né? Quando é que essas ações vão voltar a tramitar? Então, você dificulta o acesso via judiciário e oferece um valor menor, um valor sem dano moral, um valor sem a devolução em dobro, que é o que está previsto em legislação, para que as pessoas abram mão do processo, porque elas não sabem quando é que os processos vão voltar a tramitar. Então, eu penso que é grave. Eu acho que viola o acesso garantido constitucionalmente ao Poder Judiciário. É um absurdo, é um verdadeiro absurdo. As pessoas, ok, têm a opção de abrirem mão dos seus processos. Agora, a partir do momento que os processos são suspensos indefinidamente, você não pode dizer que isso é uma opção, né? A pessoa, obviamente, vai preferir receber qualquer valor do que ficar aguardando esses processos voltarem a tramitar, porque se quer a prazo para que esses processos voltem a correr. E o que eu penso também que é bastante grave, Marco Antônio, é que as pessoas que contestaram e as associações responderam a essas contestações, e muitas vezes nós tivemos notícias, né, através da imprensa, muitas vezes autorizações obtidas de modo fraudulento, com gravações fraudulentas, assinaturas fraudulentas. Essas pessoas não estão incluídas nesse primeiro lote de pagamento e ainda vão ser submetidas a uma análise. Então, se essas pessoas ajuizaram a ação, não estão incluídas, não vão estar aptas para receber neste primeiro lote a partir do dia 24, vão ter os seus processos suspensos. Quer dizer, elas não vão ter nenhum amparo da possibilidade de fazer o acordo extrajudicial e muito menos a decisão judicial, porque os processos estão discutindo esse tema, foram suspensos por esse acordo homologado pelo Supremo. Então, eu penso que há bastante injustiça e uma forma assim, de coação, como você mesmo colocou. Oh, que grave isso que a senhora está colocando e está nos explicando. Que grave, quer dizer, além de todo o prejuízo, de todas as questões envolvidas aí com aposentados, pessoas que precisavam desse dinheiro serem tungadas por essas associações, agora o governo resolve o problema da pior forma possível. É muito grave o que a senhora está colocando. Obato. Tem mensagem aqui, dúvidas dos nossos ouvintes, doutora. A Cristina pede uma ajuda aqui. Doutora, quando aparece o seguinte, né, que a nossa contestação está em análise. Ela mandou um print aqui da tela, eu vou tentar traduzir aqui, né? Aparece assim: a entidade associativa não apresentou provas da permissão para fazer os descontos ou devolução dos valores descontados. Dessa forma, o INSS iniciou a cobrança para que a entidade devolva os valores descontados do seu benefício, né? Mas quando ela então entra, diz que está em análise. Em análise porque então a Cristina ainda não fez não aderiu ainda ao acordo, é isso, doutora? Ela ainda não aderiu ao acordo, mas do que você me colocou aqui, o que é importante? Qual é a informação relevante? Não há resposta, não há contestação por parte das associações. Esse é o pressuposto, essa é a condição que o governo exige para que os aposentados e pensionistas tenham direito a aderir ao acordo neste primeiro momento. Não houve contestação das associações, a associação não apresentou nenhum documento, significa então que essa ouvinte está apta a aderir a esse acordo, se assim ela desejar. Tem mensagens de áudio também que o Gustavo separou aqui, vamos tocar. Dia Bandeirantes, Nivaldo Ferreira, aqui da Freguesia do Ó. A minha pergunta para a doutora é a seguinte: meu sogro faleceu há um ano e eu entrei esses dias no meu INSS para poder ver se tinha alguma informação e bloqueou, porque provavelmente deve ter reconhecido como
o CPF de pessoa falecida. Minha pergunta é a seguinte: como que nós vamos, como que eu posso, eu, minha sogra, minha esposa, que é filha do falecido, consultar os pagamentos que foram descontados para a gente ver se alguma dessas empresas descontou algo que eu acho que descontou? Essa pergunta que esse ouvinte traz é extremamente importante, porque tem muita gente nessa situação. Um aposentado ou até um pensionista que faleceu e os seus sucessores ou a viúva que recebe pensão tem direito, né, previsto na legislação civil, a receberem de volta esse dinheiro em nome desse aposentado ou do pensionista falecido. Nesse primeiro momento, também não há nenhum mecanismo previsto nesse aplicativo Meu INSS para que essas pessoas possam comprovar esse vínculo, esse parentesco, essa qualidade legal para receberem de volta esses valores. Agora, a legislação garante isso. Então, o que eu recomendo nesse tipo de situação? Que agende um atendimento presencial numa das agências do INSS, ou até também tente fazer isso presencialmente no correio. Eu não sei se o correio está preparado para esse tipo de atendimento que foge um pouco ali do padronizado, mas a legislação garante sim que os sucessores, ou a viúva pensionista, ou os filhos menores ou incapazes pensionistas tenham direito a receber no lugar do seu ente querido falecido os valores que foram indevidamente descontados. Agora, lamentavelmente, essas ferramentas que foram colocadas à disposição ainda não permitem que essas pessoas consigam aderir ao acordo e nem sequer ter acesso às informações. Mais uma aqui. Bom dia, João Carlos, Itaim Paulista. Sou aposentado, entrei em contato com o INSS hoje e eles me disseram que ainda não tem nada previsto para a devolução desses benefícios aí que foram tongados. Eu gostaria que vocês esclarecessem aí com a entrevistada. Muito obrigado. Olha, eu acredito que a informação não foi passada corretamente, tá? A partir de hoje, para aqueles que contestaram os pagamentos, os descontos, e as associações e sindicatos não responderam, tá? É preciso que não tenha havido nenhum tipo de resposta. Vão sim, já está disponível na plataforma para aderir ao acordo ou através das agências do Correio presencialmente. E eu quero lembrar aqui que existe uma categoria que o INSS entendeu que são os mais vulneráveis, que são as pessoas com 80 anos ou mais, os quilombolas e os indígenas. Essas pessoas somam um número aproximado de 300 mil aposentados e pensionistas. Essas pessoas, o INSS entendeu que são pessoas mais vulneráveis, então o INSS vai fazer a contestação de ofício. O que significa isso? Elas não vão precisar fazer a contestação através do aplicativo e nem através das agências do Correio. O próprio INSS vai fazer essa contestação para essas pessoas e, não havendo resposta, o INSS vai automaticamente fazer a devolução. E também eu acho que uma informação que é bastante importante é explicar como é que essa devolução vai ser feita. Essa devolução vai ser feita diretamente na mesma conta da qual o benefício de aposentadoria ou pensão é pago. Não é preciso abrir nenhuma outra conta para isso. O dinheiro vai cair na mesma conta da aposentadoria e da pensão. A gente precisa falar também dos golpes, né? Explicar direitinho que o INSS não envia links por mensagem, não vai ligar para ninguém para tratar do ressarcimento, né? E os canais todos a doutora já passou, mas a gente pode reforçar aqui, né? Aplicativo Meu INSS, Central de Atendimento 135 nas agências do Correio, dos Correios, em mais de 5 mil unidades espalhadas pelo país. A Maria do Carmo, nosso ouvinte, acabou de mandar mensagem que todos os dias recebe várias ligações, né, de golpistas, telefonemas, de pessoas se passando pelo INSS sobre o recadastramento, né? E que ela desliga e bloqueia o número.
né? Então, cuidado, muita atenção nesse momento. É claro que está todo mundo em busca dos valores, né, que foram tungados aí, mas atenção com os golpes, porque são nessas brechas, nessas oportunidades que esses bandidos golpistas se aproveitam aí para dar o golpe, né? Então, cuidado, são só esses canais, né, doutora? O aplicativo, o telefone e as agências, não é isso? E aí o INSS não vai fazer contato nenhum, não vai fazer nenhum contato direto com o aposentado e pensionista. Então, qualquer tipo de mensagem, WhatsApp, e-mail ou telefonema não é do INSS. Fique atento, porque provavelmente é um golpe. O Brito quer saber, doutora, eu não estou encontrando a opção de aceitar esse acordo no aplicativo, por favor, me ajude. Onde que fica exatamente, hein, doutora? Está logo na primeira página, já existe ali um ícone que fala dos acordos, tá? Logo no início, assim que acessa o meu INSS, com o CPF e a senha Gov, logo na primeira página já tem ali acordos de devolução de valores. É a mesma dúvida da Cacilda Lopes, que escreveu aqui. É isso mesmo, também não estou achando como devo aderir a este acordo, né? Mas a doutora então explicou que está na primeira página, é isso? É verdade, Danilo, está na primeira página. E lembrando que existe a possibilidade dessas pessoas que são com dificuldade de acesso pelo meu INSS de se dirigirem a uma das agências do Correio e até também fazerem uma ligação através do 135. Elas vão ter que fornecer dados para se identificar e vão conseguir conversar com o INSS. Dá tempo da gente colocar mais 3 aqui mensagens que estão chegando no nosso WhatsApp. Vamos lá, a primeira aqui. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Minha pergunta é o seguinte. O meu está em análise, mas já tem até o valor que foi descontado, disponível. Agora eu quero perguntar para a doutora, compensa eu receber esse valor? É pouco o valor, é R$152, mas não interessa. Compensa eu receber esse valor ou compensa entrar com ação? Me responde, por favor, César de Santo André. Olha, seu César, é uma pergunta difícil de responder, tá? Pelo seguinte, se o senhor entrar com processo, o senhor tem a possibilidade de receber esse valor em dobro e mais um valor a título de danos morais. Vai ser considerado, para a fixação dos danos morais, o tamanho do prejuízo do senhor. Como o senhor mesmo está colocando aqui, o valor não é expressivo, né? É um valor de R$150. E o que eu vejo, né, neste momento, os processos estão todos suspensos. Então, ainda que o senhor não opte por aderir ao acordo, o senhor vai ter que ajuizar uma ação, as ações vão ficar suspensas e nós não sabemos quando é que essas ações vão voltar a tramitar. Então, o senhor tem que pensar se, de repente, é o caso do senhor esperar. O prazo para aderir ao acordo vai até 14 de novembro, tá? Então, o senhor tem um tempinho aí pela frente também para pensar se o senhor vai querer aderir ao acordo ou não. Mas também é importante lembrar que os pagamentos vão ser feitos de acordo com a ordem cronológica das pessoas que forem aderindo ao acordo. Quem aderir primeiro vai receber primeiro, conforme informou o INSS. Bom dia para todos, meu nome é Glauco. Eu queria saber o seguinte, no meu caso, eu tenho problema de locomoção e logo, há 2 meses atrás, começaram a descontar de um salário mínimo que eu ganho, R$97. Eu liguei para 156, tudo, nem eles sabem o que é, e eu não tenho como contestar. Como que eu faço? Olha, vamos lá. Existe um documento neste aplicativo, no meu INSS, ou que o senhor também pode consegui-lo numa agência do Correio mais próxima da sua residência, se chama histórico de crédito. Esse histórico de crédito, o que é? Ele é um extrato de tudo que o senhor recebeu de benefício de aposentadoria desde o primeiro pagamento. O senhor pode selecionar, inclusive, qual é o período que o senhor quer verificar. No caso dessa fraude, eles estão pagando a partir de março de 2020, que são os últimos 5 anos. Então, o senhor vá a uma das agências do Correio, peça esse histórico de crédito,
ou peça alguma ajuda para algum familiar próximo, alguém que o senhor confia, para acessar o Meu INSS, baixe o histórico de crédito. Lá está dizendo exatamente qual é a entidade, qual é a associação ou até qual é a instituição financeira, qual é o banco que está cobrando do senhor, muitas vezes, a empréstimos consignados, também feitos de modo fraudulento, tá? Que estão sendo descontados indevidamente dos aposentados e pensionistas. Ali no histórico de crédito, necessariamente vai ter o nome de quem é que está fazendo esse desconto, ou associação, ou sindicato, ou banco. E vai ter também o telefone. Aí, com esse dado, o senhor pode, então, verificar ou se lembrar se, de fato, o senhor autorizou algum desconto. E se o senhor não autorizou, o senhor vai buscar uma agência do INSS presencialmente para buscar fazer essa contestação. Agora, existe também, como eu coloquei aqui, a via da ação judicial do Poder Judiciário para que o senhor busque aí a recuperação desse dinheiro e a cessação desses descontos. Doutora, as mensagens não param aqui, as dúvidas, né? Uma excelente oportunidade, como eu disse anteriormente, de tirar as questões, as dúvidas com a doutora Vanessa Viduto, né? Dá tempo de mais duas aqui, vamos lá. Bom dia, Sabino, bom dia, Gobato. Bom João dia. Rosinha, São Bernardo do Campo. A pergunta para a doutora é a seguinte: vai ser devolvido desde o primeiro depósito que foi tirado do provento do pensionista, ou é um valor estipulado, ou é algum ano estipulado? É desde o primeiro que foi debitado, eles vão devolver tudo? Não necessariamente. O que o governo vai devolver é a partir de março de 2020 até março de 2025, quando a fraude foi constatada, e o governo mandou cessar automaticamente todos os descontos. Por que esse período? Porque a legislação traz um prazo prescricional. É um prazo que a lei permite você cobrar de volta valores cobrados indevidamente. Então, de março de 2020 para trás, estaria prescrito, por isso que o governo não vai pagar. Mais uma aqui dá tempo. Bom dia. A minha pergunta e o meu questionamento, a minha dúvida é: e se a gente continuar sendo vítima de golpe do golpe? E se essas tais associações for já uma prova de que você autorizou ou que o segurado foi enganado por alguma dessas instituições? Quem vai ajudar essas pessoas? William Santo André. A orientação do governo nessas situações, quando a associação ou sindicato contesta, apresentando uma documentação que o aposentado ou pensionista não reconhece, entende que é uma documentação fraudulenta, que é uma assinatura que nunca fez, ou uma gravação de áudio que não corresponde à sua voz, o que o governo diz é que, nessas situações, deve o aposentado e o pensionista se manifestar, informar que não reconhece essa documentação, e aí essas associações e entidades terão 5 dias úteis para fazer o ressarcimento. Não fazendo o ressarcimento, o governo vai encaminhar para uma assistência jurídica gratuita, tá? Essa é a orientação que o governo está passando. As pessoas que estão nessa situação serão encaminhadas para uma assistência judiciária gratuita para ajuizarem os seus processos contra as entidades e associações e, a meu ver, contra o INSS, que é, na verdade, o responsável pelo cuidado com esses dados que não foram devidamente cuidados por quem deveria, que no caso é o INSS. Bom, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, com a doutora Vanessa Viduto, especializada em direito previdenciário, ajudando aqui a nossa audiência. Não deu pra gente atender aqui a todos os nossos ouvintes, mas a doutora faz parte, não é, do programa Linha Direta com a Justiça, apresentado pelo Pedro Campos. Também tem ali os canais digitais, né, no Instagram, no site. Pode entrar em contato com a doutora, acompanhar também o programa Linha Direta. E a gente vai voltar, né, Sabino, com esse assunto, certamente aqui na programação, no Manhã Bandeirantes, porque muitas perguntas, muitas dúvidas ficaram de fora, o horário apertado, mas a gente agradece demais aqui a participação, mais uma vez, da doutora Vanessa Viduto. Obrigado, doutora, bom final de semana. Eu que agradeço, é um prazer participar no programa com vocês e até uma próxima. Obrigado, doutora.